Então, gente, a gente vai falar sobre o expressionismo abstrato. Antes disso, a gente viu Semana de Arte Moderna. E aí, como a produção do Brasil vai ficar muito tempo naquele tipo de produção até a gente conseguir chegar a diferencial da década de 60, aí eu passei para os Estados Unidos, que é o momento que os Estados Unidos está conseguindo essa hegemonia não somente política e econômica, mas cultural também. E aí já vimos... Não, isso aqui não é com vocês, vamos para a próxima. Desculpa. Contextualização. Final da Segunda Guerra Mundial. Aqui a gente vai dividir o século XX em arte moderna e arte contemporânea. Não existe uma data, a gente não tem certeza, mas historiadores dizem que a gente pode considerar que a partir da Segunda Guerra Mundial já somos arte contemporânea. E aí os Estados Unidos ganham a guerra e se firmam como potência mundial. Só que eles não queriam somente comandar a política e a economia, e também queriam mandar de forma cultural, porque nesse momento, quem era antes desse momento, né? A gente estava em vanguardas europeias, que acontecia na Europa, e a França era a boemia, o ponto de partida, onde as pessoas iam para produzir arte, né? Era o foco da arte. Era uma grande potência no cinema já, mas nas artes plásticas eles ainda estavam trabalhando estilos, porque as ideologias antigas já não faziam mais sentido naquela época. Então, no cinema a gente já tinha O Vento Levou, a gente já tinha O Mágico de Oz, foram dois filmes que fizeram muito sucesso, eu acho que ganharam Oscar, não tenho certeza. Na verdade eu não sei de quando é o Oscar, então não posso nem me dar esse luxo não. Não, ganhou sim, porque me lembro que vi uma reportagem de que a mulher principal do Vento Levou tinha ganhado Oscar. Então, beleza. Pelo Vento Levou, inclusive. Voltando um pouquinho, nos Estados Unidos organizou um plano econômico para ajudar os prejudicados da crise de 29, chamado New Deal. O New Deal, porém, como era patrocinado pelo governo federal, possuía uma estética nacionalista. Usava de decorar paredes de edifício. Então, as obras que a gente vai ver são basicamente isso. Obras que mostram cenas da América urbana e rural, retratando o romantismo com doses de patriotismo. Que é isso que a gente tem, esse tipo de obra. Só que assim, depois de 1945, já não fazia mais sentido eles serem tão nacionalistas se eles já tinham conseguido ser a potência mundial. E aí, em 1929 também inaugura o MoMA, que é o Museu de Arte Moderna dos Estados Unidos, o mais conhecido do mundo. E aí, quando a gente volta para 45, vamos voltar, né? Esse tipo de arte foi perdendo um pouco da sua força, já que a guerra já havia acabado. Então, os temas nacionalistas não faziam mais sentido. E aí aparece um sentimento, né? Um sentimento dá lugar ao outro, aquele terror que existia em relação à Segunda Guerra Mundial, dá espaço para esperança e ansiedade. Esperança de algo bom acontecer e ansiedade de algo bom acontecer. E aí existe uma vontade enorme de reconstruir a sociedade. As pessoas estavam em busca de uma identidade pessoal, o artista mais ainda. O artista ele sente a necessidade de refletir o seu momento e a sua época. E aí por isso os artistas vão começar a preferir fazer pinturas que não fossem figurativas e que mexessem com as verdades do inconsciente. Queriam retratar a verdade do interior e a maneira que conseguiram foi de forma abstrata. Então, o que isso quer dizer? Na verdade, quando você faz uma obra abstrata, você não quer dar nem margem para o espectador que está olhando a sua obra tirar conclusões. Então, quando você, por exemplo, não dá nome à obra, não dá uma imagem figurativa para que a gente possa interpretar, para que isso não aconteça mesmo. Não é isso que o artista quer arrancar de você. Na verdade, ele quer te gerar sensações, ele quer te causar estranheza, ou ele quer te causar sensações, na verdade. Esse seria o foco do artista desse momento. E aí nasce um novo tipo de artista, um novo tipo de arte que a gente chama de expressionismo abstrato, e as técnicas modificam também. Então é uma arte que falava de psique, expressava as emoções, arte experimental, menos comprometida com a realidade externa,
Ou seja, toda obra que representasse algo já não era mais bem vista nesse momento. Se eu sou a pessoa que estou desenhando casinha, ninguém quer saber do meu trabalho. Agora o momento é de quem faz arte abstrata. Conteúdo figurativo não interessa mais. E abstrato, figurativo, gente, só para lembrar, figurativo são formas que a gente reconhece. Se alguém pinta um violão, eu sei que é um violão. E o abstrato são formas que a gente não consegue dar nem nome, porque não fazem parte da nossa realidade essas formas. Por isso que a gente chama de abstrato. Não é mais a representação do artista que importa, e sim o quanto do artista possui naquela obra de arte. E aí a gente dá espaço para o action paint, que é o tipo de técnica que vai haver nesse momento, que é o seguinte: você vai colocar o seu quadro no chão, e aí você vai pegar a lata de tinta e não vai pintar exatamente com um pincel. Você não vai premeditar todos esses traços. Você pega o pincel, pode ser, mas você pinta com o cabo do pincel. Você enfia o cabo do pincel e vai gotejando no chão com uma rapidez, até ou não, né? Depende de como você quer. E aí, entre você, o pincel e o quadro, não existe um planejamento, não existe premeditação de como vai ficar no quadro. Por isso que trabalha a liberdade, a dinâmica do gesto. O expressionismo abstrato é um novo estilo. O action paint a gente já falou, não precisa falar de novo. O artista deixa de ser tomado pelo processo de tomada de decisão consciente e se expressa por meio de pinceladas amplas e fluidas. Ou seja, agora não é mais consciente, agora você vai pintar de acordo com o seu sentimento, de acordo com a música que você está escutando, se você está mal naquele momento, se você não está. É isso que vai fazer diferença na sua obra, né? Começa a surgir o primeiro movimento de arte, que a gente já chamou de expressionismo abstrato, em Nova York. E aí, na França, como veio muito artista para os Estados Unidos, porque estava todo mundo fugindo da guerra, né? Muitos eram obrigados a lutarem na guerra, e aí essa galera fugiu bonito para cá, para os Estados Unidos, na verdade, para a América. E isso foi um facilitador também dos Estados Unidos virar um novo ponte da arte. Então, expressionismo abstrato tinha muita coisa em comum com a psicanálise, pois o desejo do artista era revelar o inconsciente. Revelar o inconsciente dele e também revelar o seu inconsciente. Era um tipo de trabalho que queria que gerasse concentração da sua parte, sabe? Se você senta na frente de um trabalho que é zero figurativo, tem um bando de manchas, você vai sentar e vai refletir. Nem que você, a partir de tanta reflexão, comece a ver muitas formas, sabe? Sabe quando você está olhando a nuvem começa a ter muitas formas para você? Basicamente isso. Então aqui a gente vai ter três figuras muito importantes, a Peggy Guggenheim, o Jackson Pollock e o Clement Greenberg. A Peggy Guggenheim é uma socialite que compra muitas obras, Jackson Pollock é o artista que faz muitas obras e o Clement Greenberg é o crítico de arte que fala muito sobre essa obra. Então a Peggy Guggenheim, na verdade, é uma socialite que aos 22 anos deixou a alta sociedade de Nova York e deu preferência para a boemia de Paris. E aí conheceu todas aquelas vanguardas francesas, virou amiga do Duchamp, virou amiga pessoal de Duchamp, Duchamp virou seu consultor artístico. Ele começou a dizer o que ela tinha ou o que não tinha que comprar como arte, porque ela passou a comprar uma arte por dia. Inclusive, essa primeira obra aqui é do Duchamp, a segunda eu não me lembro, a terceira eu sei que é do Brancusi, mas é isso. Comprando uma obra de arte por dia, ela começou a fazer um acervo enorme, e aí ela abriu uma galeria chamada Art of the Century, que é a arte desse século. O que é muito legal porque, na vanguarda europeia, os artistas se reconheciam, mas eles não faziam tanto sucesso. E ainda existia aquela coisa do século XIX, que é o artista que faz sucesso é o artista que já morreu. Né? E aqui não, o artista nesse momento vai virar uma celebridade. A gente vai ver que depois daqui o Pollock vira uma celebridade. Andy Warhol, que é da pop art, nas exposições dele, as pessoas gritavam e passavam mal, como se ele fosse um artista, um cantor de rock, sabe? O cara teve que sair fugido pelo teto da exposição, porque senão não ia conseguir. E aí as obras de arte que tinha nessa galeria eram pessoas tipo Alex Calder e Hans Hofmann. Talvez não faça o menor sentido para vocês quem são essas duas pessoas, porém são dois artistas bem importantes para a época.
O Alexander Calder, ele é muito conhecido porque ele faz muitos móveis. São obras que se mexem com o vento, tá? Os artistas que tinham imigrado para a Europa usavam a galeria da PEG como ponto de encontro. O expressionismo abstrato foi muito promovido pela galeria da PEG, já que a sua primeira exposição foi lá e foi de Jackson Pollock. Este é Jackson Pollock, o artista que falei para vocês, que vira celebridade nesse momento. E aí começa a fazer sucesso vivo, né? O Pollock, na verdade, ele fazia terapia para curar o alcoolismo e consultava-se com um psiquiatra. O alcoolismo do Pollock afetava porque ele tinha muitos problemas amorosos também, né? Pollock acreditava que a contemplação de seus trabalhos levava a reflexões profundas. Aconselhava que o observador olhasse passivamente para a sua obra até atingir questões do inconsciente. Até atingir o nirvana, que é aquela concentração master de quem faz meditação. Esta é uma das obras que você sentar em frente, você passa um tempo refletindo sobre. Uma arte sem rascunho e liberdade de improviso. Essa aqui é uma foto do drip painting, que é a tela deitada no chão enquanto você tenta gotejar e derramar tinta sobre ela. André Masson seria um dos outros artistas, Janet Sobel. É porque eu vou falar do Pollock porque ele é o mais conhecido, né? Mark Ernst. Como era uma pintura rápida, isso fazia com que o Pollock produzisse seus quadros em série. Então ele fazia muitos quadros num dia só. E aí esses quadros não têm nome, nem título. Porque o título ele também começa a enveredar você a pensar no que a obra quer dizer, né? E é isso, gente. Tem que lembrar que eles querem causar sensações e não ficar pensando no que a obra quer dizer. Sacou? A PEG organizou uma exposição na sua galeria em 1943. O diretor do MoMA foi e se encantou com as obras de Pollock e comprou seu primeiro Pollock, custando $650. Só que atualmente essa obra valeria 140 milhões de dólares. Então ele adquiriu a primeira obra, foi a primeira obra que foi para o MoMA, né? E aí realizando essa passagem de potência criativa diretamente para o expressionismo abstrato. Essa é a atividade de vocês, mas eu vou passar depois, não quero passar agora.